Olá pessoal, meu nome é Eduardo Machado e hoje a gente está aqui para analisar uma questão de direito tributário que caiu num concurso de auditor fiscal da Receita Federal no ano de 2002 e foi aplicado pela ESAF. O enunciado é: compete aos estados instituir, entre outros, imposto sobre, alternativa A transmissão de bens imóveis a título oneroso por ato entre vivos. Alternativa B, a transmissão de ações da sociedade para o acionista no ato da formação do capital. Alternativa C, a constituição de direitos reais de garantia incidentes sobre imóveis. Alternativa D, a transmissão de bens imóveis a título gratuito. Alternativa E, a transmissão a título oneroso de bens móveis por natureza ou semoventes. Então vamos analisar cada uma dessas alternativas, sempre tendo o foco o enunciado. Então dessa maneira eu separei as alternativas sempre juntas com o enunciado, que é assim que na hora da prova a gente deve fazer. Ler o enunciado e depois da leitura do enunciado passar para cada alternativa. Então dessa maneira a gente tem: compete aos estados instituir, entre outros, imposto sobre, alternativa A transmissão de bens imóveis a título oneroso por ato entre vivos. O que acontece aqui com essa questão? O ITBI é da competência dos municípios, conforme estabelece o artigo 156, inciso 2, da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 156, a leitura do artigo, compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, dessa maneira, essa alternativa A ela se encontra errada, correto? E isso é competência dos municípios. A transmissão do imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Então vamos lá. Compete aos estados instituir, entre outros, imposto sobre a transmissão de ações da sociedade para o acionista no ato da formação do capital. Essa questão, os estados, não são competentes para tributar a alienação onerosa de bens. Somente as transmissões, causa-mortes e doações sujeitam-se à sua competência tributária, conforme estabelece o artigo 155, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Esse artigo ele diz: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 1º, transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos. Dessa maneira, a transmissão de ações da sociedade para acionista no ato da formação do capital é uma transmissão onerosa, então não compete essa ação, não entra na competência dos estados. Mas repare que se fosse essa transmissão de ações fosse feita por causa-morte, ou seja, herança, caberia aos estados imposto. Mas isso é uma outra questão que não está em análise aqui no caso. Essa transmissão aqui da alternativa B, ela é feita a título oneroso. Então, ela não é de competência dos estados. Dessa maneira, a alternativa B ela está também errada. Ela também está errada. Então, vamos agora para analisar a alternativa C. Vamos lá. Compete aos estados instituir, entre outros, imposto sobre, alternativa C, a constituição de direitos reais de garantia incidentes sobre imóveis. A gente já viu lá na alternativa A que essa constituição de direitos de garantia incidentes sobre imóveis
também não é competência, né? Não existe, inclusive ela exclui algumas desses direitos reais de garantia, né, da competência de qualquer ente federativo, né? Não existe previsão constitucional para a cobrança desse imposto, né? Ele é até excludente lá em alguma questão na Constituição. Para os esquecidos, né, os direitos reais de garantia são penhor, hipoteca, anticrese e a alienação fiduciária. Então, dessa maneira, a alternativa C também está errada. Ela também está errada. Então, vamos agora passar para a alternativa D, analisar a alternativa D da questão. Compete aos estados instituir, entre outros, imposto sobre a transmissão de bens imóveis a título gratuito. A gente já viu essa possibilidade nas alternativas anteriores. Então, o ITCMD é da competência dos estados, conforme o artigo 151, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 155 compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a transmissão casal-morte e doação de quaisquer bens ou direitos. A transmissão de bens imóveis, então, é competência do Estado, dos estados instituir, né? Imposto sobre a transmissão de bens imóveis a título gratuito. Dessa forma, a alternativa D ela está correta, né? Ela é a resposta correta da nossa questão. Então vamos fazer a análise da alternativa E. Agora vamos passar para E. A transmissão, vamos lá, vamos ler o caput aqui da questão, né? Compete aos estados instituir, entre outros, imposto sobre a transmissão a título oneroso de bens móveis por natureza ou semoventes. Os estados não podem tributar a alienação onerosa de bens, somente transmissões causa-mortes e doações, como a gente já tinha visto, que estão sob a sua competência, né? Aí vem a literalidade do artigo 155 da Constituição, e o inciso 1º desse artigo: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Dessa maneira, a alternativa E também está errada. E vamos fazer a análise aqui da questão como um todo. Vamos lá, né? Então, dessa maneira, né, compete aos estados instituir, entre outros, imposto sobre a transmissão de bens imóveis a título gratuito. A alternativa D é a alternativa correta. Para outros vídeos, acesse também o site www.eduardomachado.org. Ok, pessoal? Numa próxima vez a gente vai fazer análise de mais uma questão. Muito obrigado e até a próxima vez.